Flueiros, cheguem aí, bora! Nossa, só isso, gente. Faz de novo, vai, faz mais alto agora. Influa. Fazer isso para quebrar o gelo aqui, galera, porque eles estão um pouco nervosos. A gente está preparando isso a semana inteira, né, galera? Sexta-feira Deus explodiu meu coração. E eu chamei eles para pregar comigo hoje. Quem topa aí? Ouvi-los. Será que a gente está humilde o suficiente para ouvir uma geração que nem eles? É a primeira pergunta que eu quero fazer para nós, todos nós. Não sei se vocês sabem, mas quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, ele escolheu uma galera que não seria o resto da igreja. Todos nós que estamos sentados aí, porque eu me incluo para lá, os cabelos brancos, eu e o Nils, né? Nosso look está parecido, os cabelos também. Cara, quando Jesus veio, interessante, tinha uma passagem que ele fala para Pedro ir pescar e pagar o imposto, que é dele e de Pedro. Isso dá a entender, o imposto era cobrado de pessoas acima de 20 anos. Isso dá a entender que todos os discípulos, exceto Pedro, tinham menos de 20 anos. Cara, isso é um pouco conflitante para a nossa mente. Se Jesus viesse hoje, aqui, ele chamaria esses caras que estão ao meu redor para ser discípulos dele. Talvez não a gente. E esse foi um grande escândalo há 2000 anos atrás, gente. Jesus chamou Levi, por exemplo, preguei isso um tempo atrás aqui, e Levi foi para sua casa, levou publicanos e pecadores, e ele foi numa festa lá pregar o evangelho. Então, seria tipo assim, Jesus vir hoje, convidar essa galera aqui para ser discípulos dele, deixar a gente ali de molho, ir na casa de um deles, que eles chamassem todos os amigos da escola, da faculdade, fazer dancinha no TikTok, assumir aquele púlpito, seria eles e Jesus no TikTok, evangelizando todo um povo. E nós poderíamos ser os fariseus falando, não é possível. Não, Jesus não fez isso. O seu Almauri tá rindo ali, né? Cara, não é possível. Será? Eu acho que, gente, isso foi um escândalo muito parecido com essa história que eu contei da época que Jesus veio. Então, eu queria só grifar isso. Se Jesus viesse hoje, talvez eles seriam chamados como discípulos. E, na verdade, eles são grandes discípulos de Jesus. O coração deles tem queimado. Essa semana eu fiz um grupo com todos eles e mandei, gente, o que vocês estão vendo na igreja? O que vocês estão identificando na igreja? O que Jesus está falando para vocês da igreja? Eles citaram diversas coisas que Jesus está fazendo, boas e ruins. Eles têm discernimento, eles são a igreja de hoje, eles não são a igreja de amanhã, gente. Os influeiros, os adolescentes são a igreja que Jesus está levantando. E eu, particularmente, a gente não sabe o dia e a hora, isso não é bíblico, agora eu que vos falo, eu acho que a geração deles que recebe Jesus. Gente, quem tem filhos aí abaixo de 10 anos? Levanta a mão. Tudo velho. Eu estou junto nessa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que vai ser o pastor do seu filho? Parou para pensar? Se a gente não cuidar dessa galera aqui, gente, se eles não forem de Deus, no mínimo mais que nós, os nossos pastores não vão ter filhos. Isso é muito sério, gente. Malaquias 4:5 fala assim, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Esse é o último verso do Antigo Testamento. É uma profecia liberada, é um espírito prometido. No calendário escatológico, a gente está exatamente às portas do grande e terrível dia. Grande e terrível dia para o ímpio, mas maravilhoso para nós que esperamos a vinda de Jesus. O mesmo Espírito, esse texto fala, que operou em Elias, é o Espírito que está sendo liberado sobre nós e essa nova geração, para converter o coração de filhos aos pais, de pais aos filhos.
O que esses pais fazem? Dão destino. Esses pais são tapete, eles lançam a próxima geração. É muito comum a gente ver paternalismo, isso é uma geração que vem antes colocando panos quentes sobre, oprimindo uma nova geração e não dando voz a elas. A Bíblia fala justo ao contrário. O espírito de Elias veio preparando Eliseu. O espírito de Elias veio da mesma forma preparando João Batista, que aplainou o caminho para a segunda vinda de Jesus. Ele resolveu muitas coisas para aquilo. E esse mesmo Espírito operou sobre João Batista naquela época, e ele vai ser liberado nos últimos dias, e a gente está prestes a ver os últimos dias. Na verdade, a gente já está vivendo eles. Então, uma igreja paternal, uma igreja de família espiritual, que vai abraçar uma geração. Gente, essa geração aqui representa uma geração que não teve pai. Eu não sei se você percebeu, mas muitos, até que estão aqui sentados, não têm pais cristãos, alguns nem têm pais. Então, o que o Senhor fez com isso? Ele levanta uma igreja que é paternal, uma igreja família espiritual, que cura, que abraça, que é um tapete, que protege, que cria um parapeito, que equipa eles para eles darem a continuidade do Evangelho. E eu acho que esse tempo está terminando, vai terminar nos últimos dias. Então, a gente tem uma preciosa oportunidade de derramar tudo que a gente tem e criar a melhor rampa, o melhor tapete, o melhor fundamento para que eles deem continuidade à igreja que a gente começou a construir. Na verdade, a gente não começou nada. Jesus começou 2000 anos atrás. A gente deu continuidade e eles, de igual forma, vão dar continuidade. Sentei com todos eles ali embaixo. Falei que depois que eu ia abrir, eu ia embora, ia deixar eles sozinhos aqui. Eles não gostaram da ideia. Estou brincando. Falei, vocês não podem se orgulhar de uma coisa tão preciosa que Jesus está derramando na geração de vocês. Vocês precisam ser humildes o suficiente, eles precisam ser humildes o suficiente para receber de uma geração mais antiga. Mas eles têm algo muito precioso e nós precisamos ser humildes o suficiente para receber da geração deles. Por isso que eles estão aqui e eles vão pregar comigo hoje. Amém? Você quer ouvir eles? Bora? Quem começa? Foi? Boa noite, Poema. Boa noite. Quantos estão felizes hoje? Quantos estão com expectativa? Eu gostaria de orar, sabe? Vamos orar. Jesus, Pai, que não seja só um grupo de adolescentes, Pai, pregando, Senhor, mas que seja o que o Senhor quer falar à sua igreja, Jesus. Que o Senhor venha com o espírito de revelação, Pai, falar através de nós e ouvir através da sua igreja, Jesus. Para que essas palavras sejam para nos moldar, Pai. Para que essas palavras sejam para formar um caráter que o Senhor ama, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse 3, 15. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cara, Jesus aqui está falando das obras, né, da igreja de Laodiceia. Ele começa a falar sobre, cara, eu conheço as suas obras, sabe? E quantas das vezes a gente não entra no culto e fala assim, nossa igreja é muito boa. A nossa igreja vem em Jesus todos os cultos. O GC flui muito bem. Mas, cara, às vezes o nosso coração está onde? Sabe? Será que o nosso coração está amando a Jesus como nos primeiros dias? Sabe? E, cara, quando Jesus se refere a isso, ele deixa bem claro que as nossas obras não é o que ele quer. Não é um bom culto que ele quer, mas ele quer que o nosso amor por ele gere essas boas obras, sabe? Ele quer que a gente volte a um arrependimento que então gere boas obras para ele, sabe? E quando ele se refere a isso, ele fala porque uma igreja estava caminhando muito boa, muitas boas obras, estava tendo cultos muito legais, mas que estava saindo do primeiro amor, sabe? Onde está o nosso coração? Nossos corações estão na obra
ou em Cristo, sabe? O que vem nos distraindo, o que vem nos tirando a paixão do nosso coração por Jesus e pensando que espiritualidade é obra, sabe? Então, cara, quando colocamos nossos corações em boas obras, em bons cultos, e não no Senhor, quando colocamos os nossos corações nas nossas obras, isso atrapalha tudo que Jesus quer fazer, sabe? Porque a gente começa a pensar que nós podemos produzir alguma coisa, que nós podemos trazer a presença, que nós podemos chamar Jesus para cá. Como conseguimos trazer Jesus, como conseguimos atrair a presença dele. Mas, na verdade, é a graça dele, sabe? Em Colossenses cita que ele nos arrancou do império das trevas. Nem capaz de sair das trevas a gente podia, cara. A gente vivia no pecado e lamaçado no pecado, sabe? Lembre-se de onde o Senhor te tirou, sabe? Lembre-se de onde Ele te tirou. E eu tenho completamente certeza que você não conseguiria sair dali sozinho. O amor dele é tão grande que Ele nos arrancou, nos pegou à força, nos tirou de lá e levou-nos de volta para Ele, levou-nos para o reino do Filho do seu amor, cara. E quando Ele fala isso, cara, é uma bomba. É uma bomba, porque, cara, quantas das vezes Ele vem no nosso quarto e a gente não está lá? Em Gênesis 3 fala que o Espírito de Deus pairava no jardim à procura de Adão. Eu sou um Adão. A igreja é um Adão. Nós somos Adão. Quantas vezes Jesus vai no jardim passeando e pergunta por nós: cadê você? Sabe? Quantas vezes ele passa lá e a gente não está lá porque a gente procrastinou o nosso tempo de oração? Cara, Jesus, ele quer passear em um jardim bom, que é o jardim do nosso coração. Quando fala que ele passeava por um jardim, cara, eu imagino ele passeando no seu quarto, sabe? No seu coração, nas suas profundezas, no seu íntimo. E como é que está o jardim do seu coração? Se o Geise tivesse aqui, ele ia saber falar sobre o jardim. Cara, Geise é um jardineiro aqui da igreja. Todo mundo conhece. Cara, alguém aqui gosta de caminhar num jardim ruim? Tudo mal cuidado, cheio de buraco? Cara, então eu acho que também o Espírito Santo não gosta, sabe? Jesus não gosta de caminhar por um jardim ruim, mal cuidado. Um jardim que não é regado. Um jardim que não é bonito, que não é verde. E deixa eu falar para vocês, o nosso coração é um jardim. E muitas das vezes a gente estamos deixando Jesus passear por ele, mal cuidado. Estamos deixando Jesus passear por um jardim esburacado. Sabe? E, cara, eu queria dizer com isso é que precisamos urgentemente regar o nosso jardim com lágrimas de arrependimento. E as lágrimas que eu estou falando não é choro. Não é chegar aqui e... oh, Senhor! E ficar chorando, sabe? Isso é consequência. As lágrimas que eu estou falando é arrependimento. O nosso arrependimento gera em nós mudança. E essa mudança gera um jardim bonito. Sabe? Um jardim bonito para o nosso Senhor passear. Para o nosso Senhor passear. Precisamos voltar rápido ao primeiro amor, às primeiras obras. Precisamos lembrar de onde Ele nos tirou e voltar correndo. Voltar correndo para as lágrimas. Sabe? Alguém gostaria de falar? Pois é, gente. E que nem o Paulo falou ali, quem aí já ouviu, lembra de onde Deus tirou?
Cara, o crente, ele tem uma mania horrível, né? Se eu ouvir isso, o nariz já sobe lá em cima. Você fala, uau, como eu tô santo, como eu tô crente. Gente, quando você ouvir isso, você deveria pensar, que lixo que eu sou. Como Paulo disse, se Deus não tivesse tirado a gente dali, a gente estava lá até agora. E vou te falar, ainda pior. Cara, você não consegue cair se você já está no chão. Se você está num lugar alto, é que você tem que tomar cuidado para não cair. Então, a gente nunca pode perder o temor, o medo, o zelo, de olhar para Deus e falar, Deus, eu preciso de você. Sabe, eu sou dependente. Porque sem você, eu nunca teria saído do lugar de onde o Senhor me tirou. Gente, alguém está recebendo de Jesus? Prega, influa. Não quero estragar nada aqui do que Deus está fazendo. Gu. Cara, um outro ponto super importante, eu acho que hoje em dia, principalmente na nossa sociedade, cara, a gente tem informação na ponta do nosso dedo, cara. Nós somos bombardeados o tempo todo com filosofias, nós somos bombardeados com ideologias, somos bombardeados por afirmações. Cara, eu não sei você, mas eu não quero ser enganado. Alguém tem que estar certo nisso aí, velho. E eu quero seguir o que está certo. Uma das coisas que eu mais odeio é ser enganado, cara. Então, mano, eu quero a verdade. Eu quero a verdade de Jesus. Sabe? E Jesus, ele vai falar, cara, isso é muito lindo, cara. Ele fala, eu sou o caminho. Sabe, não existem vários caminhos para nos achegarmos a Deus. Existe um caminho só, esse caminho é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade, cara. Ah, cara, vamos lá. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque daí Paulo vai falar em Efésios 5, cara, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cara, quando nós entendemos as verdades de Jesus, nós somos libertos, somos curados, somos sarados. E, cara, uma outra coisa é que se a gente não entende as verdades simples da Bíblia, cara, a gente não consegue viver a plenitude que a Bíblia tem. Então, se a gente não entende que somos filhos, somos amados, não por causa das nossas boas obras, mas por causa de Cristo. Cara, não sei você, mas antigamente eu pegava assim e falava, putz, pequei. Cara, Deus está me olhando agora com uma cara, Deus quer me fulminar. Deus está me olhando agora com uma cara, sabe, fechada. E, cara, quando a gente entende que, na verdade, Deus nos aceita em nome de Jesus, mano, essa é a verdade. E não que nós seremos fulminados, não, cara. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Eu estava lendo um livro, Richard Lovelace, ele vai falar, cara, quando os cristãos não entendem que são aceitos em nome de Jesus, eles se tornam inseguros. E isso é a mais pura verdade, cara. Quando não entendemos, vivemos a deriva de preciso ser aceito por Deus, e na verdade nós já somos aceitos por Deus. Cara, isso não quer dizer que a gente vai saber toda a verdade sempre, a gente sempre vai saber responder, a gente sempre vai saber fazer certo. Mas, cara, a gente não é tolo, porque a gente sabe aonde procurar essa verdade. Cara, a Bíblia tem ali um manual. Talvez a sua Bíblia não esteja pegando pó, ou talvez ela esteja pegando pó. Vamos lá, você precisa ler sua Bíblia, cara. Nós precisamos ler as nossas Bíblias, nós precisamos nos nutrir da verdade, senão seremos enganados, cara. Qualquer coisa, a gente vai TikTok, Instagram, cara, perfil, filosofias, ideologias, supostas afirmações que são verdade, cara. Em 2 Coríntios 10, Paulo vai falar, cara, levamos cativo todo pensamento para que seja sujeito a Cristo. Então as dúvidas não são ruins, cara. Mas nós abraçamos as dúvidas e nós lançamos aos pés de Jesus. Deixa eu te interromper um pouco. Essa questão da verdade é muito legal a gente comentar, para a gente realmente cavar o completo, né? A Bíblia fala do ventre de doutrina, lembra disso? Hoje, infelizmente, a gente tem muitos ventos que são partes de doutrina. E uma parte de doutrina não é toda doutrina. Então você vai falar de graça, a gente acabou de falar de graça. Cara, e é isso.
A gente não pode se sentir culpado o resto da vida, porque a culpa Jesus realmente levou, desde que a intenção do nosso coração seja pecado, porque Deus julga a intenção. Amém. Dito isso, é muito fácil de a gente cair na hipergraça, porque tem uma galera que vive livre. O que é a hipergraça? É o pilar da graça, é um vento de doutrina só olhando para lá. E aí a gente esquece do juízo de Deus. Acha que Deus é só um Deus bonzinho que perdoa todo mundo, e não é bem assim, porque Ele vai julgar essas intenções. Por isso que esse conhecimento, essa profundidade da doutrina, de ler a Bíblia. Caixinha, você trouxe a Bíblia? Cadê? Agora, rápido, correndo. Não, brincadeira. Gente, olha a Bíblia dessa menina. De verdade. Tá? Presta pra mim. Irmão, eu tenho vergonha quando eu olho para a Bíblia dela. Em qualquer página que você abre, tem mais escrito dela do que a própria Bíblia. Irmão, olha isso aqui, velho. Na boa. O avivamento, o último avivamento que está vindo, Dan, nosso vovô espiritual, Mar, profetiza há muitos anos que é o avivamento pela palavra de Deus. O avivamento que vai varrer as nações, é o avivamento pela palavra de Deus. Se a nossa Bíblia não estiver assim, gente, eu acho que a gente está bem longe do que Jesus quer. Eu sou o primeiro a dizer que a minha não está assim. A minha precisa ficar assim. Alguém mais tem esse sentimento de arrependimento? Agora sim, só olha. E bem, cara, é muito bom isso que você falou, porque, cara, Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, cara, o diabo vai falar assim, peraí, mas está escrito aqui na Bíblia, se você se jogar, os anjos vão te pegar. E daí Jesus falou, opa, peraí, mas essa não é toda a verdade. A verdade completa mas não tente o Senhor teu Deus. A gente precisa saber toda a verdade. E, mano, a Bíblia bem lida, ela inflama o coração, cara. Ela não é um livro chato, cara. Poxa, mas às vezes existem coisas muito difíceis de entender, isso é verdade, mas assim, cara, a gente precisa cavar fundo. Porque, cara, se a gente fosse numa mina, né, se o ouro ele fosse encontrado já na entrada da mina, cara, ele não teria o mesmo valor que ele tem para nós hoje. O ouro ele é caro, porque ele é difícil de encontrar. As pedras preciosas precisam cavar muito fundo para achar, cara. Entende? E isso é lindo, porque Deus vai nos revelando. Né? Existe até aquela música, né? A sua glória é encobrir? Não, a sua glória é se esconder e a minha te encontrar. Existe glória, existe... E assim, a gente não está solto. A gente tem o Espírito que nos ajuda, cara. O Espírito nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos ensina, cara, como a gente pode cavar mais fundo, como a gente pode entender mais a Deus, ter um relacionamento mais profundo com Deus. A gente só precisa ter relacionamento também com o Espírito de Deus. Se a gente não tem relacionamento, se a gente negligencia o Espírito Santo, cara, ele é parte da Trindade, mano. A gente não pode negligenciar o Espírito Santo. Ele está presente. Cara, Jesus falou, melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha. Peraí, então o Espírito Santo é muito precioso, cara. E eu acho que para fechar, vou passando meu bastão daí. Cara, existe uma ilustração do Mark no vinho, o vinho novo, né? Quando a gente só prova do pão, né, a palavra de Deus, quando a gente só vai provando da palavra de Deus, o tempo inteiro, só isso, a gente se engasga com o pão. Por outro lado, se a gente só provar o vinho, que é o mover do Espírito Santo, a gente vai ficar embriagado. E a gente não vai ser moderado muitas vezes. Agora, quando a gente junta as duas coisas, a palavra de Deus com o mover do Espírito Santo, quebrantamento, arrependimento, cara, anseio por Jesus e quem Ele é, mano, essas duas coisas fazem com que a gente possa comer o pão e não se engasgar e beber o vinho, ou ser insensato muitas vezes. A gente precisa dos dois juntos, sabe? Amém? Faz sentido, gente? Amém. Então vamos devorar nossa Bíblia. E o melhor é que fala sobre a graça, nós fomos escolhidos, né? Que lá em Efésios 2 fala sobre 2:8. Porque pela graça fomos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Como Paulo falou lá no começo, a gente
precisou ser arrancado, porque nós não conseguiríamos sair sozinhos com a nossa força do braço. Nós precisamos cada vez mais cavar, estar mais entregue, queimar mais pelo Espírito, por Jesus. Pois somos feituras dele, como o Gustavo falou, como pedras preciosas estão mais no fundo, precisamos buscar elas, cavar, e quando encontradas, elas não vêm prontas. Um processo de lapidação, um processo que a gente precisa aceitar ele para chegarmos à boa obra que Jesus quer sobre nossas vidas. Gente, a Zaf acabou de explicar o significado do nosso diamante. Você sabia? Poema é um diamante, é matéria-prima. Lembra daquela música? Uma matéria-prima que vai ser lapidada pelos 5 ministérios. Deus escolheu uns para apóstolos, outros para mestres, profetas, evangelistas. Então, os 5 traços ao redor do diamante representam 5 ministérios, lapidando a matéria-prima. Então, essa matéria-prima, quando ela fica pronta, uma obra-prima, ela está preparada para as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para a gente viver. Aleluia. Acabou? Acho que sou eu agora. Gente, tenha paciência comigo que eu tô nervoso, tá? Então... Gente, ninguém tá nervoso aqui. É impressão de vocês, está tudo certo. Eu queria falar um pouco sobre adoração, né? Sobre uma vida, um estilo de vida e também como a gente responde aqui e não só aqui, né? Quando você mandou o áudio, você mandou diferente. Totalmente diferente. Vou playar aqui, hein? Vai lá. E uma das perguntas que eu me faço, né? Eu acho que é muito importante, é como Deus quer ser adorado, né? O que Ele espera de mim. Tem gente que pensa, pô, cara, não, eu vou adorar Deus do jeito que eu quero. Aleluia, glória a Deus. Né? Tem uns irmãos que gritam um pouco mais, tem uns irmãos que pulam um pouco mais. Né? Mas eu tenho o meu jeito, né? Eu sou assim, tá bom. Eu gosto de adorar Deus assim, então tá bom. E na verdade não funciona dessa forma, né? Porque se a gente for olhar desse lado, a gente está sendo totalmente infiel à Escritura, porque a gente aprende a não só adorar a Deus, mas a conhecer a Deus pela Bíblia, né? Então, à medida que a gente conhece, a gente adora e a gente vive uma vida de adoração, né? Ela é um estilo de vida, não um momento no culto. Eu não adoro a Deus só aqui, eu adoro Deus durante a minha semana, no meu quarto, quando eu estou trabalhando. Então, todo lugar eu estou adorando a Deus e não faz sentido eu vir aqui e... Amém, Deus, glória a Deus. Né? Óbvio, cada um tem um entendimento, mas o que a Bíblia nos leva a entender é que a gente adora ao Senhor. Em Salmos 9 vai falar que 9:11 fala cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclama entre os povos o que Ele tem feito. Se eu canto só as músicas que eu gosto na adoração, eu estou cantando uma canção em vão, eu não estou adorando a Deus. Tipo, sabe aquelas pessoas que, pô, não gostei daquela música, pô, essa música podia ter cantado outra, não sei o quê. Cara, não faz sentido, você está adorando quem? Você está adorando a Deus ou você mesmo, tá ligado? E... né, em Mateus 15:8 fala, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, até para adorar a Deus eu tenho que conhecer Ele, porque não tem como eu adorar aquilo que eu não conheço. Cara, isso, se não arrancar uma lágrima, pelo menos não nos feriu, né? E em Mateus 15, lá no 18, também um pouco mais para frente, fala, o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Então, o que eu tenho falado, o que eu tenho proferido, cara, o que eu canto ao Senhor, cara, vem tudo de dentro para fora, e a gente tem que olhar para isso com um certo cuidado, né? Tipo, cara, a gente tem que ter zelo, sabe? Zelo pelo que a gente está falando, cara. Não estou cantando só uma canção, estou adorando a Deus, não é só sobre uma canção, né? O Samuca me fala muito tempo já, o que acontece se a música parar? Você vai parar também? Se o violão parar de tocar, você vai fazer o quê? O que vai sobrar? Você vai ficar quieto? Tipo, qual que é o sentido da adoração? Por que Deus quer ser adorado? Sabe?
Como Deus quer ser adorado, na verdade? Ele quer tudo, cara, não adianta. E onde está o meu coração, ali estará o meu tesouro, entendeu? Então, enquanto eu não entender isso, eu estou falando que tem me pregado, que tem me machucado por dentro, que tem me lascado por dentro, e meu Deus. E Jeremias 29:13 fala sobre: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, se eu não estou dedilhando o coração do Senhor na adoração, não só na adoração no momento do culto, mas durante a minha semana, se eu não tenho buscado Ele com intensidade, porque não adianta, o caráter não muda se não tiver intensidade. Tanto que Deus compara a intensidade do relacionamento dele com o relacionamento de um homem e de uma mulher. Não faz sentido. Eu só vou ler uma Bíblia, só vou orar um pouquinho. Cara, você já chorou 1 hora seguida por Jesus? Pelo amor de Deus. Você já chorou, ficou com a cara no chão chorando? Você já chorou por Ele? Você chorou por Ele hoje? Você chorou por Ele ontem? Não sei. Eu me pergunto isso, cara. Será que eu ainda amo Jesus? Será que eu ainda quero Ele? E como eu respondo a isso? E eu que anotei, eu não adoro Deus do meu jeito, eu adoro da maneira que Ele quer ser adorado, e isso faz toda a diferença. Eu não estou aqui para receber algo, eu estou para entregar algo, e à medida que eu entrego, eu recebo. É uma bênção, uma graça de Deus, não sou eu que faço. Toda vez que eu penso, vou ler mais a Bíblia, vou adorar mais, que Deus vai vir mais. Não é assim que funciona. Se fosse assim, estava todo mundo santo hoje em dia. E eu queria ler outro texto, para aqueles irmãos que acham que quem grita é tudo doido e é psicopata, que Salmos 89:15 fala: bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria. Quem está feliz aí? Que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Mais que feliz é o povo que se alegra na presença de Deus. Misericórdia, eu não consigo não gritar, velho. Eu não sei como vocês conseguem, eu não consigo. E tem algumas coisas que o Senhor gosta, cara. Se o salmista não soubesse que o Senhor não gosta disso, ele não ia escrever isso, cara. Uma pessoa que ama a Deus, ela se expressa, cara. Não tem como eu ficar quieto. Quando eu estou na presença de Jesus, eu preciso responder à presença dele, mesmo se eu não estou sentindo. Não tem como, cara, não tem como. E eu também gosto de Salmos 47:1, que fala: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilos. Deus gosta de palmas também. Deus gosta de louvores, Deus gosta de harpas, Deus gosta de palmas, Deus gosta de gritos, Deus gosta de um coração contrito. E existem, claro, muitos outros. Se você for cavar em Salmos, você vai ver muitos outros padrões estabelecidos por Deus que Ele gosta de receber. Não que eu goste de entregar, mas o que Ele gosta de receber. E, cara, eu me pergunto isso: o que o Senhor quer, sabe? Cara, eu estou no meu quarto, o que o Senhor quer hoje? O que o Senhor quer, Jesus? Eu não sei fazer nada, eu só quero estar com você, sabe? O desejo genuíno de estar com Jesus, essa intensidade, cara, eu quero sentir. Eu posso não estar sentindo, mas eu quero sentir. Tipo, obviamente eu não vou chorar todo dia, mas eu quero chorar todo dia, cara, sabe? Eu não quero chorar, tipo assim, não quero chorar só no culto, eu quero chorar no meu quarto, cara. Eu quero chorar no meu quarto, eu quero estar com Jesus, eu quero entregar meu coração em lágrimas, e não lágrimas de emocionais, mas lágrimas realmente que escorrem como sangue do coração de dentro, sabe? Como um rio fluindo de dentro de mim, sabe? E a última coisa que eu queria falar é que não é sobre nós. Sempre quando a gente coloca a gente no centro, eu vim para receber uma bênção, eu quero um carro, eu não sei o quê, não. Cara, tudo bem, Deus Ele dá essas coisas, mas o que realmente importa, cara, tudo isso passa, mas o que fica é a palavra de Deus, é o Cristo. O Cristo, se o Cristo não está arrancando lágrima dos nossos olhos, o que nós podemos fazer para arrancar, entendeu? Às vezes eu não estou sentindo nada, mas eu começo a bater minha cabeça na parede até Ele vir. A gente tem que ser encharcado desse amor por Jesus. Enquanto a gente não ter esse amor dentro de nós, Ele não vai ser presente nos nossos cultos. A gente pode muito bem fazer bons cultos sem Deus estar aqui. A gente pode muito bem fazer boas conferências. Jesus não está na conferência. Não estou falando que a Poema é assim, tá? Misericórdia. Não estou falando que toda igreja é assim. Mas a gente pode ser muito bom e não ter Jesus. Uma coisa que aquele cara ali, aquele cara é quem? Ele me falou uma vez, ele falou: cara, o barulho não atrai a presença, mas a presença atrai o barulho. Cara, vamos lá, alguém, pelo amor de Deus.
Então, Jesus é o centro e o cerne de todas as coisas, é tudo sobre Ele. Quando eu não entendo isso, eu canto a música que eu quero. E amém, é isso, eu acho. Alguém quer queimar? É assim, Paulo? Alguém quer queimar hoje, igreja? Cara, isso que o Wesley falou sobre adoração é muito importante, porque às vezes a gente julga o irmão que grita, o irmão que pula, o irmão que se joga no chão. Mas se você for ler Apocalipse 5, que é o que está acontecendo agora na sala do trono, a Bíblia diz que um anjo proclamava com voz forte: quem há de abrir o livro e romper o selo? Vamos lá. E o anjo não achou ninguém digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E então João olhou para o lado e o céu, eu imagino o céu se silenciando naquela hora, e João chorava. E daí um ancião cutucou assim: João, olha ali o cordeiro no centro. E cara, quando a presença do cordeiro é revelada num lugar, não tem como ficar parado, não tem como a gente só ficar estagnado. Cara, Jesus está aqui. Vamos lá. Eu não posso ficar parado diante de tanta majestade. Vamos lá, alguém. Se a gente fala Jesus está passeando aqui, eu não posso apenas ficar olhando para Ele. Vamos lá, gente. Cara, a Bíblia diz logo embaixo que então cânticos novos saíram, os anciões jogavam suas coroas, os seres viventes cantavam Santo, Santo. A criação o adorava no céu, na terra, embaixo da terra. Todos se dobravam e diziam: o Santo é o Cordeiro que venceu. Vamos lá, alguém. Cara, quando Jesus está... Gente, meu Deus. Quando Jesus está, a gente não pode ficar parado. Vamos lá. Cara, e o que o Wesley falou sobre eu adoro do jeito dele e não do meu jeito, eu queria fazer uma pergunta, que todos aqui trabalham. Quem aqui trabalha do seu jeito? Vamos lá, alguém. Eu trabalho do jeito que meu patrão quer, porque eu vou adorar Jesus do meu jeito e não do jeito que ele quer. Vamos lá, alguém. Deixa eu te contar uma coisa. Cara, de toda a criação de Deus, nós somos os piores adoradores. As estrelas, elas cantam o nome de Jesus. Os céus proclamam a glória do seu firmamento. Os anjos cantam santo, 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 sem cessar dia e noite. E a gente dá 5 minutos do dia para Ele? Cara, mas sabe o que é o mais maravilhoso disso tudo? Apesar da gente ser o pior, Deus fala que a nossa adoração sobe como aroma suave até Ele. E Ele não fala isso de mais nada na criação inteira. Você tem noção? Cara, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, Ele para os anjos, Ele fala: para, eu vou me inclinar para ouvir a oração do meu filho que me ama. Como é que a gente pode ficar com o coração duro quando a gente sabe de uma coisa dessas? Meu Deus, o Deus do universo, Ele para me ouvir. Ele vem no meu quarto, e o que eu faço? Eu sou apático, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Cara, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é Deus porque a gente adora Ele. A gente adora porque Ele é Deus. Se você parar de adorar hoje, Ele continua sendo Deus. Cara, mas Ele está te dando uma oportunidade. Ele está te dando uma oportunidade de aceitar o amor dEle. E o que você vai fazer com isso? Rejeitar? Muitas vezes a gente busca adoração extravagante. Mas a adoração extravagante, ela não é pré-requisito. Ela é consequência. Cara, se você quer chegar aqui e conseguir se entregar, se você quer chegar aqui e se fazer como louco na presença de Jesus, você não tem que buscar ser como louco na presença de Jesus. Você tem que buscar o amor. E, cara, quanto mais você ama a Deus, mais você fala: eu não tenho nada para entregar, então eu vou entregar tudo que eu tenho, porque eu sei que ainda tudo que eu tenho para entregar vai ser pouco, mas Ele vai receber como aroma suave. Nós temos que ter um coração mais adorador. E eu não estou falando só de um culto de domingo, sabe? Cara, isso é na segunda, na terça, na quarta. É todos os dias, todos os momentos. Gente. Tudo que eles falaram é exatamente o que Jesus tem pregado no coração. O que mais tem pregado sobre as disciplinas espirituais, sobre o quanto nós negligenciamos
ir para o nosso quarto e conhecer Jesus um pouquinho mais. Em Atos 2:42 diz que os discípulos se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não buscavam moveres. Eles não buscavam bons cultos. Eles buscavam Jesus, o Espírito Santo. E, cara, o que eu mais ouvi foi que o nosso quartinho é uma continuação do culto. Então, se a gente está aqui cheio da presença do Senhor, a gente consegue derramar a nossa adoração a Ele. Então, Jesus veio para nós termos acesso vitalício com o Pai. E o que nós estamos fazendo com isso? Cara, Ele se prendeu numa cruz para a gente conhecer a Deus, para a gente ter o nosso coração conectado com o dele. E, cara, o que eu tenho fazendo com isso? Eu fico 5 minutos falando, obrigado, Jesus. E pronto. Jesus mesmo orou, disse que, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. Ele orava, ele se retirava todas as vezes para ser um com o Pai. Ele queria conhecer o Pai, ele queria fazer a vontade do Pai, mesmo já conhecendo Ele. Ele queria fazer a vontade do Pai, ele queria ouvir o Pai e entregar o que o Pai queria para todo aquele povo, para a gente. Um dos caras que eu mais admiro na Bíblia em relação à adoração, a relação a uma vida de oração, além de Jesus, é Davi. Davi, ele tinha um trono, ele era rei, mas ele pecava, e o primeiro lugar que ele ia era para os pés de Jesus. Em Salmo 51 diz que, no versículo 11 diz, não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Ele tinha um coração quebrantado no quarto dele, um coração contrito, um coração que amava Jesus. E assim ele conseguia adorar Ele. Então, a gente tem que ter, como todos disseram, lágrimas nos nossos corações, para que a gente possa cultuar Jesus como Ele quer, como Ele deseja. E é isso. Oi, gente. Chegou minha vez. Finalmente. Gente, deixa eu falar, eu amo essa igreja. Vocês têm algo diferente. Eu vim aqui, é a segunda vez que eu tô vindo aqui. É pouco. Posso vir pra cá, Cris? Gente, eu queria compartilhar um sentimento que eu tive a primeira vez que eu vim aqui. Eu estava lá atrás e estava no momento da adoração e eu senti como se Deus quisesse compartilhar os segredos do coração dele para essa igreja. E me veio muito aquele versículo que Jesus fala, o que vocês ouvirem, que eu sussurro no ouvido de vocês, gritem pelos telhados. E eu acho que uma maneira da gente manifestar isso, estou falando dentro da nossa igreja, é através do poder de Deus, através dos dons espirituais. E eu queria ler com vocês sobre os dons espirituais, que fala lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Não precisa abrir que eu leio. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outros, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimentos de espírito. A outro, variedades de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como Ele quer. Gente, se eu fosse para definir, assim, em poucas palavras, o que é os dons do Espírito, eu definiria como uma dádiva de Deus para nos edificar e edificar a igreja, porque
Paulo deixa muito claro que isso é para o bem comum, é para a igreja. Cara, a gente não pode simplesmente nos conformar que os dons do Espírito é um pozinho que eu recebo na minha mão durante o culto. Gente, por favor, os dons do Espírito é Deus se manifestando na sua igreja. É Deus se manifestando em nós, pecadores todos os dias, cara. E Jesus, com a sua infinita graça, derrama poder sobre nós para a gente edificar não somente a nós mesmos, mas a igreja dele, o corpo dele. E, cara, não tem como a gente colocar numa caixinha Deus e os dons espirituais. Então eu vou buscar os dons somente, sei lá, que eu quero só buscando os dons, né? Sei lá, para parecer mais espiritual, para ser mais bem visto. Gente, isso não existe. Se a gente busca Deus, então, como eu falei, com uma dádiva, ele nos retribui com os dons. Isso não é mérito próprio, sabe? E às vezes eu falo por mim mesma, cara, quantas vezes eu já me menosprezei, se é assim que fala, me rebaixei por não ter recebido um dom, sendo que, cara, Jesus dá a quem Ele quer, sabe? Não é porque você ora 1 hora a mais no seu dia que você vai comprar a Deus e Ele vai te dar todos os mais tops dons, sabe, gente? Isso não existe. Deus dá a quem Ele quer, por graça, gente. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã. E você pode ter o melhor dom, você tem que colocar a cara no pó e falar, cara, eu não mereço isso, sabe? Isso fala muito das intenções do nosso coração. Às vezes a gente não está recebendo dom porque a gente tem a intenção errada, sabe? Será que eu quero ser mais espiritual que meu irmão? Será que eu quero ter um dom de línguas para na hora do culto eu falar em línguas mais alto e ele olhar para mim e falar, cara, você é bem espiritual, hein? Gente, isso não existe. E isso é como se fosse uma autopromoção de nós mesmos, sabe? E Jesus, sendo o próprio Deus, ele não fez isso com ele mesmo, sabe? Jesus, quando ele curava alguém, ele falava, cara, vai embora, sua fé te curou, legal, mas não conta isso pra ninguém. Porque ele mesmo, ele sendo Deus, ele não fez uma autopromoção dele, gente. Quem dirá nós, pecadores caídos? É isso, você quer falar? Então, gente, a gente precisa buscar os dons, sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós não conhecemos como vai ser na glória por completo. Mas, cara, quando Deus se manifesta através dos dons, isso é um pedaço do que a gente vai ter lá no céu, aqui na terra. É um pedaço da eternidade que a gente pode viver ainda hoje. E aí, cara, se você olhar para o ministério de Jesus, vamos lá. Ele começou o ministério transformando água em vinho. Isso é ou não é um agir sobrenatural? Como é que ele termina o ministério? Ressuscitando. Isso é ou não é um agir sobrenatural? Cara, os discípulos de Jesus, eles não eram conhecidos só pelo caráter. Eles iam de casa em casa curando os doentes. Eu tenho certeza, gente, que Jesus ele ainda quer se manifestar desse jeito aqui para nós. E a gente precisa buscar isso. Os dons... Falta poder e milagre na igreja hoje? Falta. Será? Falta. Sabe por quê? Olha lá, na Bíblia fala que Jesus nos deu espírito de amor, equilíbrio e poder. Gente, muita gente tem espírito de amor e equilíbrio, mas ter amor e equilíbrio só te faz um bom cidadão. Me desculpa. Falta o poder. Porque o poder só acessa quem tem o Espírito Santo. E se nós somos discípulos de Jesus, a gente tem que ter o Espírito Santo. Senão a gente é um bom cidadão. Tá, então tem, mais ou menos ali, 3 motivos para o qual a gente deve buscar manifestar no sobrenatural. Primeiro, para edificar a igreja, como a Caixinhos falou. Gente, quantas vezes você já não recebeu um direcionamento de Deus através do dom de um irmão? A gente precisa disso. Quantas vezes alguém precisa de uma cura e a gente tem ali, a cura na ponta da nossa língua, só pedir para o Espírito Santo, mas a gente não faz. E aí a igreja não é edificada. Segundo, a gente tem que tentar se mover para poder expandir o reino. Lá em Mateus 4:24 fala assim: notícias sobre eles, os discípulos, e Jesus se espalharam por toda a Síria. E o povo lhes trouxe todos os que sofriam de males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e Jesus os curou. Vocês entendem que se o mundo descobrir que Jesus tem poder para curar, eles vão começar a vir. Eles podem até vir pela cura, mas vão ficar por Jesus, porque, meu Deus, como é que não se apaixona por alguém assim?
E vamos lá. A última, que é a mais importante, é para manifestar a glória de Deus. Lá em João 10:40 fala assim: disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Ele fala isso quando ele ressuscita Lázaro. Gente, vocês têm noção de que com a nossa mente humana a gente não consegue imaginar a capacidade de Deus? Mas quando Jesus ele vem com um mover sobrenatural, a gente tem um gostinho dessa glória. E tá, se Jesus ele quer se mover no natural, se isso é tão importante, por que isso não está acontecendo hoje em dia? E aí o Wesley, a gente estava conversando ontem, e ele falou assim: vai ver, o nosso coração está no lugar errado. E, cara, eu comecei a pensar. E lá na Bíblia, em 2 Coríntios 4:7, fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A Bíblia chama a gente de vaso de barro e não de pote de ouro. Sabe por quê? Pote de ouro tem valor, vaso de barro não. Tem muita gente se achando pote de ouro enquanto é vaso de barro. Meu Deus! Cara, enquanto você não entender que você não tem valor nenhum e todo o seu valor está naquilo que está dentro de você, Deus não vai derramar nada. Cara, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa entender que, cara, você é uma coisa frágil. Se Deus quiser, Ele te quebra. E Ele te refaz se quiser também. Gente, eu creio que o Espírito Santo ele quer se mover. Ele quer se mover em dons, Ele quer se mover em cura. Ele quer se mover em palavras de conhecimento. Ele tem tanto para derramar sobre a igreja, mas onde está nosso coração nisso? Será que a gente está abrindo espaço para o Espírito Santo fazer o que Ele quer? Ou será que a gente está limitando o poder do Espírito Santo por causa da nossa arrogância? Por causa da nossa covardia? Meu Deus! É isso. Cara, a Luísa falou algo muito importante que é sobre poder. E não sei se vocês já leram um livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, que uma citação que ele faz, que eu grifaria assim como a número 1 do livro, é assim: o que mais precisamos hoje em dia é de poder do alto. Sabe, quando foi que nós nos acostumamos a, no trabalho, olhar para alguém enfermo e a nossa reputação gritar mais alto? De falar assim: e se eu orar e ele não ficar melhor? Sabe, essa é a nossa reputação gritando. Quando a gente olha para alguém e dá aquela vontade de curar, que é o Espírito Santo gritando, para a glória de Deus ser manifestada ali, e a gente quer sempre glória para nós. E a gente fala: mas e se ele não curar? Como é que fica a minha reputação? Sabe, o que mais precisamos de hoje em dia é nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo nos encha dele e a gente chegue com um espírito de ousadia. Meu irmão, você está doente? Na hora, mano, eu conheço um cara que te cura e coloca a mão ali sobre ele e fala: em nome de Jesus, mano. Se ele ressuscitou do morto, por que ele não vai te curar? Vamos lá. Cara, a gente precisa ter mais ousadia, mais intrepidez para chegar no nosso trabalho, onde nós estamos, e derramar poder. A gente precisa revelar poder para Timbó, para Indaial, para Blumenau, para Santa Catarina inteira, cara. O Brasil precisa conhecer da glória de Deus, de verdade. E quem vai fazer isso se não começar comigo? Se não começar por você? Sabe? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Vamos lá. Cara, a gente precisa, se a gente tem uma pedra preciosa, se a gente tem algo precioso, precisamos revelar isso para os outros. Precisamos chegar e manifestar a glória de Deus. Que a gente diminua e que Ele cresça. Vamos lá. Aleluia. Gente, tá alto esse papo, hein? Daqui a pouco a gente vai cear. E eu queria contar uma história para vocês. Quando Jesus veio, Ele passou pela cruz. Você sabe disso, né? A cruz era a pior tortura que existia da época, era a pior morte. Se Jesus viesse uns dias atrás, Ele passaria pela cadeira elétrica. E a cruz é um objeto de desprezo, de morte, de sentença de morte. Mas depois que Jesus passou pela cruz, a cruz se tornou um objeto santo, a ponto de ele estar dentro de algumas igrejas. A gente poderia ter uma cruz pendurada, assim como a gente poderia ter uma cadeira elétrica dentro da igreja. Você já pensou nisso? Agora, Jesus veio uma última vez e ele teve uma mesa. O que está tendo aqui?
o que a gente está fazendo aqui é uma mesa. Essas são as nossas mesas, gente. Esses aqui são os papos dessa galera. Eu estou muito feliz que a gente pode estar sentado na mesa dessa galera e vendo o coração deles queimar, porque eu quero que o meu coração volte a queimar igual o deles, gente. Isso é uma oportunidade muito grande para a gente. Isso fala de conexão de pais aos filhos e de filhos aos pais. As gerações conectadas. Nessa última mesa que Jesus veio, ele chama os seus discípulos e ele fala: em memória de mim, eu quero que vocês ceiam, eu quero que vocês jantem, eu quero que vocês almocem, eu quero que vocês tomem café. Assim como ele santificou a cruz, ele santificou a mesa. E quando ele entrou naquele lugar, ele preparou aquele lugar, alguém preparou e Jesus entrou, e então ele ceia com aquele povo, ele fala isso: façam isso em memória de mim. Então toda vez que a gente estiver numa mesa como essa e Jesus estiver nessa mesa, é uma ceia que a gente faz em memória dele. Amigos, daqui a pouco a gente vai ceiar. E eu quero te dizer que o maior privilégio da gente poder ceiar nesse momento é a gente ter uma mesa que Jesus está aqui no nosso meio, falando com a gente, transformando os nossos corações, através de todos que estão aqui, através da manifestação dos dons, através de uma expressão de adoração, através da doutrina, através do zelo pela presença que nós falamos aqui, através das disciplinas espirituais, através dos dons do Espírito Santo, das manifestações do poder. Cara, a preciosidade, amigos, é a gente poder estar sentado numa mesa onde Jesus está. Isso não pode ser comum nos nossos corações. Amigos, não pode ser comum a gente ouvir tudo isso aqui que está queimando no coração deles e o nosso coração não queimar. Não pode ser comum a gente tratar a presença de Jesus como qualquer coisa. Não pode. Cara, o que mais me inspira no coração dessa galera aqui é a paixão, o fervor, a reverência que eles têm. Na boa, eu acho que nós, cheios de doutrina, cheios da revelação de Deus, cheios do conhecimento de Deus, estamos ficando velhos e azedos muitas vezes, e Jesus precisa levantar uma nova geração que queima para nos mostrar: é assim que eu quero que vocês queimem. Então a gente precisa deixar de ser orgulhoso, amigos, para a gente queimar juntos por Jesus, construir uma igreja que agrade Jesus. E essa noite eu acho que foi uma das noites mais incríveis que a gente já teve nessa igreja, e a gente vai repetir isso várias vezes, se Jesus quiser que a gente faça isso, porque o meu coração foi impactado pela verdade que essa galera vive. Alguém mais sentiu isso? Eu não sei o que exatamente a gente pode fazer agora, mas eu acho que a gente tem que orar por todo mundo. Vocês topam? O Paulo, essa coragem de orar jogando fora a reputação, está valendo? Ela é de verdade? Tem algum doente aqui? Tem alguém que precisa de uma cura? Vem aqui.